Você já se pegou numa situação em que você se apegou tanto a alguém que a sensação é de que não iria conseguir viver sem aquela pessoa? Pode soar até bonito e romântico, mas isso, na verdade, é considerado uma doença. Esse sentimento costuma aparecer tanto com um cônjuge, um parente, até mesmo com um amigo, sendo mais comum em relacionamentos amorosos, onde são envolvidos sentimentos e emoções. E quando chega a esse ponto, passa mesmo. Aí começa a aparecer sinais de ciúmes excessivos, falta de controle e de até possessividade. E isso tem nome, viu? Se chama dependência emocional. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco, mais uma vez, a doutora Rejane Ferreira, que é psicóloga e nossa consultora. Bom dia, Rejane. Bom dia, Cleide. Bom dia a você que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo nessa segunda-feira. E vamos lá falar de um assunto tão complexo e, ao mesmo tempo, tão frequente. Mais frequente do que a gente imagina. Quando eu estava falando aqui no começo, eu já me liguei numa situação de amizade, mas nós vamos chegar lá. Mas fala assim, de uma maneira geral, o que é essa dependência? Gente, dependência emocional é quando uma pessoa acredita que ela só tem valor através da outra pessoa. E isso é muito corriqueiro. Por quê? Porque todo mundo nasce dependente. A gente depende para sobreviver, para receber alimento, para receber cuidado, e a gente também nasce dependente emocionalmente. Mas aí o que acontece com o ser humano? Na medida que ele vai crescendo, ele vai sendo estimulado e ele vai sendo inserido no contexto da vida e ele começa a se tornar independente em vários aspectos. Para a gente andar, a gente demora cerca de 1 ano para aprender a andar sem precisar de ajuda. Sim. Agora, no aspecto emocional, tem gente que passa toda uma vida sem conseguir ultrapassar essa fase de depender do outro. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que chega a viver toda a existência sem conseguir sair, se deslocar da dependência emocional da outra pessoa. Isso é bem grave, né? E eu acho que deve ser assim, uma pessoa que vive dependendo o tempo todo do outro, seja em qualquer relação, é uma vida muito difícil. Porque a pessoa não abre o horizonte dela. Exato. E isso, Cleide, olha, pode ter vários fatores. Vamos lá. Nós temos uma necessidade de compartilhar a vida. Isso é do ser humano. Todo mundo precisa de alguém. Ninguém está habilitado a viver sozinho. Ainda bem. Acontece que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque existe aí uma linha tênue entre o que é uma relação saudável e o que é uma relação patológica. E como você mesma falou, é uma doença. Tanto é que a Associação Americana de Saúde Mental classifica a dependência emocional como uma patologia dos relacionamentos, em que eu só consigo me sentir bem comigo mesma através da outra pessoa. E aí o que eu começo a fazer? Eu escravizo a mim e eu escravizo a outra pessoa também. Porque lá nos pensamentos, conscientes ou inconscientes, eu só vou ser capaz de ser feliz se a outra pessoa estiver ali comigo. Eu só sou capaz de tomar uma decisão se a outra pessoa concordar comigo. Tudo que eu faço é em função do outro. E isso pode ter uma raiz bem antiga, uma raiz lá na primeira infância, acredita? É mesmo um traumazinho? É. Básico. Então vamos lá, gente. Tem uma teoria chamada teoria do apego. Olha que interessante. Quando o bebê, ele recebe um apego saudável, uma relação de acolhimento, de segurança, de amor. Ele tem tanta segurança no vínculo dele com o outro que isso dá condições para ele gerar uma autoconfiança.
E aí ele cria um senso de autoestima, de amor próprio. Tá tudo certo eu ser quem eu sou. E aí ele vai atrás em busca da singularidade dele. Muito bem. E quando os vínculos de apego não são saudáveis? Aí nós estamos falando de um contexto muito disfuncional. Porque aí é como se a criança, o bebê, ficasse em busca, e uma busca muito constante de ser aceita. Porque sempre ele percebe que ele não é tão amado assim, tão aceito assim, e ele se apreende nessa subjetividade de que ele vai sempre precisar se esforçar muito para agradar o outro. E lá no fundo ele registra uma crença achando que ele nunca vai ser tão amado assim, tão querido assim. E aí ele entra nessa roda, nessa engrenagem de buscar ser sempre aceito pelo outro, a ponto de não conseguir mais nem dimensionar quem ele é. Porque ele fala, a existência dele não serve para ele se autorrealizar. Ele tem que fazer aquilo que ele acha que o outro quer e não vai dar certo, né, gente? Porque ninguém consegue prever o que o outro quer, ninguém tem controle absoluto, né? Eu vou fazer isso e eu vou ter uma garantia de que eu tenho o outro sempre perto a mim. E ele vive numa vulnerabilidade muito grande com a vida. Você falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Você disse que essa pessoa, ela se apega ao outro em busca dessa felicidade, mas não é felicidade. Mas não é felicidade. Excelente colocação. Na verdade, é uma busca de pertencimento. Ela quer ter uma sensação de que ela pertence ao outro, porque isso é um sentimento bem básico do ser humano. E como ela não vai atingir isso, porque, gente, essa sensação de que é o outro que me completa, é o outro que traz para mim a minha configuração, o meu senso de pertencimento, isso é tão furado, que ela sempre vai conviver com essa sensação de nunca alcançar isso. E aí ela se entristece ainda mais com a vida, se frustra ainda mais com a vida, cobra mais do outro, ela fica carente. Olha que coisa estranha, e fica carente e fica achando que está no controle dela monitorar o outro o tempo inteiro. Fica com aquele ciúme patológico. Se a pessoa sai um pouco, tem que ligar, tem que entrar em contato, tem que ver o que está fazendo, tem que ter uma ligação excessiva, achando que isso é uma garantia de vincular o outro a ela. Ah, ninguém merece uma pessoa assim. Quais os sinais que são preocupantes na dependência? Então, veja, se você está percebendo que é muito difícil para você, por exemplo, tomar uma decisão sem confirmar se você está certo ou errado nessa decisão, a não ser que passe pela outra pessoa. Se você acha que você precisa de mais atenção, muita atenção, se você está afunilando os seus relacionamentos, as suas outras áreas da vida, na relação com aquela única pessoa, se você pensa muito na outra pessoa, se te fragiliza muito a possibilidade de ser rejeitado, abandonado, se você não consegue ficar com você mesmo por algum instante, porque faz parte da vida ter os momentos ali com a gente mesmo, de solidão, isso faz parte. Se tudo isso está sendo muito aterrorizante, é hora de você se questionar. Será que eu estou desencadeando aí uma relação de dependência emocional? Pode ser que sim. E com relação à amizade, porque tem gente que não deixa aquele amigo ou aquela amiga ser ela mesma, fica no pé mesmo e chora, e se você não sair comigo, se você não conversar comigo, eu tô triste, eu vou acabar ficando em depressão, e a outra pessoa se sente escravizada, né? Exato. Olha, você tocou numa frase muito interessante. Se você não fizer, preste atenção. Muitas vezes é uma fala estranha, uma frase esquisita, mas ela tem todo sentido. Quando a gente fala do outro, a gente está falando, na verdade, da gente. Então, quando esse amigo, ou esse pai, essa mãe, esse marido, essa esposa, esse namorado, quem for, se você não fizer isso por mim, na verdade, eu estou querendo ter eu faço uma projeção de que o outro corresponda às minhas demandas.
E isso é muito ruim, porque nenhum ser humano vai corresponder por completo às demandas do outro. É a gente que vai construindo isso ao longo da nossa vida. E quanto mais eu consigo conquistar em mim essa sensação de independência emocional, mais eu tenho uma vinculação agradável com o outro. Então, veja que ambiguidade. O dependente emocional, esse grude que ele quer ter, afasta o outro dele, e aí que fica um embate muito grande. Então, ciúme excessivo não é forma de amor, de jeito nenhum, não é por aí. Então, a gente tem que ter uma dimensão de que cuidar de si é um caminho excelente para a gente saber lidar com o outro da melhor forma. Se você quer ter borboletas, você gosta de borboleta, não aprisiona não, né? Faz um jardim bem bonito, bem florido, que elas vão vir. É isso aí, é isso aí. Isso mesmo. E para uma pessoa que tá desse jeito, qual que é o caminho, o que a psicologia pode ajudar essa pessoa? Então, Cleide, existem várias vertentes. Eu vou trazer aqui uma abordagem chamada cognitiva comportamental. É uma forma da pessoa tentar rever o jeito que ela interpreta a si mesmo e o mundo. Então, uma distorção de interpretação, que a gente chama, é leitura mental. Achar que eu tenho a capacidade de ler o que o outro pensa. E geralmente eu faço leituras bem erradas, do tipo, se a pessoa não me ligou, ou como você mencionou, se o meu amigo não vai sair comigo hoje, é porque eu não sou tão importante, é porque ele não gosta de mim, é porque ele está me achando uma pessoa chata, e simplesmente devem ter outros motivos muito pertinentes e que você não está conseguindo identificar. E um deles é o sufocamento. Que seja também. A gente fica sufocado com uma pessoa assim, não fica? Fica. Outra questão, que é outra distorção de percepção, chama desqualificação do positivo. Algumas pessoas têm muita dificuldade de identificar aspectos positivos de si mesma. É como se ela precisasse alcançar sempre um ideal. É estando lá naquele ideal que eu agrado o outro. Uma coisinha que eu fizer que não deu certo, que foi um equívoco, pronto. Eu vou arruinar, vai acabar aquela relação. Cuidado, as relações humanas maduras, elas vão passar por desencontros. Não é um desencontro de um ponto de vista que vai afastar uma pessoa da outra. Cuidado com essa percepção catastrófica, uma situação ser muito potencializada. A gente tem que, às vezes, tomar um cuidado para racionalizar um pouco, lidar mais com as evidências do que com os achismos, as fantasias e achar que você dá conta de ter controle de tudo e que isso é garantia para que o outro esteja sempre vinculado a você, é muito equivocado. E se você está tendo muita dificuldade de controlar, de administrar isso, está na hora de buscar uma psicoterapia. Regiane, eu imagino que ser psicólogo não deve ser fácil, não, porque você identifica esses problemas, mas uma pessoa assim, no divã, você não pode falar exatamente assim na cara da pessoa, tem que ir com muito cuidado e ser muito melindroso, não é? A gente acaba acolhendo a pessoa porque ela sofre. Não adianta eu culpabilizar a pessoa por ela estar sendo daquele jeito. É como se ela não estivesse conseguindo encontrar outra maneira de se colocar no mundo. Então é a gente acolher, mas também demonstrar para a pessoa esse ciclo vicioso de comportamento, de percepções que ela está tendo e que está provocando tanto sofrimento. Muitas pessoas já ouviram falar na palavra neurose. Tem várias definições, mas neurose é um comportamento que se repete e que causa sofrimento. Então, como que uma coisa que causa sofrimento repete? É porque a pessoa não consegue sozinha se desvencilhar daquilo. Então, a gente vai ajudando a ela se auto-perceber melhor e a experimentar novas oportunidades, né, de interpretação, de se comportar. E é estranho, viu, Cleide?
É estranho. Quando a gente faz psicoterapia, num primeiro momento, eu fazer diferente do que eu sempre fiz, eu pensar diferente do que eu sempre pensei, causa um estranhamento, mas depois a pessoa começa a identificar, é possível. E a gente leva uma vida muito mais leve, muito mais feliz e muito mais tranquilo, sem achar que precisa estar lá naquele lugar da onipotência, de ter o poder de controlar tudo para ter garantia das coisas. Não é assim. Doutora, para ser... Esse comportamento está ligado à baixa autoestima? Com certeza, com certeza. E aí... a própria pessoa, na medida em que ela está tão desconfortável com ela mesma, o outro estando presente junto com ela é uma garantia de que ela ainda vale a pena. Então, ela não está conseguindo se validar. Então, é o outro. Vou dar um exemplo concreto para ficar mais fácil. Sim. Vamos imaginar que eu fosse uma pessoa que não me amasse, eu não gosto de mim, eu não me acho inteligente, não me acho bonita, não me acho capaz, não me acho simpática, não me acho nada. Mas eu sou casada. Então, o fato de eu ser casada significa que eu mereço esse status. O homem que está do meu lado garante que, apesar de tudo, eu sou uma pessoa boa. Eu mereço ser feliz. Por quê? Porque tem alguém que me escolheu. Será? Será? E aí, eu fico... Não me interessa o que essa pessoa faz comigo, não me interessa se eu gosto ou não dela. Eu preciso daquele relacionamento porque é ele que diz pra mim e pro mundo, puxa, como você é boa, você tá validada. E não é assim. Tanto é que muitas vezes a gente fica perguntando, puxa, por que tantas pessoas que têm relacionamentos tão ruins, por que mantém aquele relacionamento? Não é uma pergunta, é claro que isso aqui tem N possibilidades de causas, mas uma das causas pode ser essa, a dependência emocional. Achar que eu só tenho valor para mim, para o mundo, para a vida, se eu estiver ao lado daquela pessoa. Isso precisa ser revisto, porque essas relações doentias não faz bem para ninguém. Agora vamos para outra ponta. Vamos supor que é um casal. Essa mulher, vamos supor que é ela que seja a dependente, e ele fica ali naquela situação e fica também. E fica num relacionamento doentio também. Então os dois sofrem. Os dois lados. Então a escravização está acontecendo dos dois lados. Por isso, um dia a gente pode fazer um programa falando dessa parte de relacionamento, porque tem uma palavra, gente, em relacionamento muito importante, chamada corresponsabilidade. Então, às vezes, a gente tem que identificar. Tem uma pessoa que tem uma dependência emocional, mas tem uma outra pessoa que, de alguma forma, está reforçando isso. Então, tem ali uma corresponsabilidade nesse jeito de um lidar com o outro. E aí, tem mais uma. A pessoa começa a fazer uma lista, sabe, daquilo que o outro tem que cumprir. Porque, por exemplo, faz de conta, eu não tô afim de ir em algum evento, mas eu falo, ó, eu vou por você. Mas eu não vou do nada, eu vou por você por quê? Porque eu não quero que você me abandone. Então não é pelo outro, é por mim, mas eu finjo que é pelo outro. Aí, só que eu ponho na minha lista de saldo devedor. Fui tal dia em tal lugar, sem querer, para agradar o outro, que lá no fundo eu tô querendo me agradar, porque se o outro, eu não suporto o outro não me querer. Muito bem. Aí, num outro dia, eu quero que o outro faça algo por mim. E ele vira para mim e fala assim, não, eu vou lá na minha lista. Porque aquele dia eu fiz isso por você, porque aquele dia eu não sei o que. Aí eu vou cobrar. Vira uma relação de cobrança e não uma relação de conquista. E como nós temos relacionamentos à base de cobrança e o mundo não pode configurar assim mais. A gente quer ter um relacionamento com entusiasmo, com prazer, com amor, com afinidades e também administrando as diferenças. Um não precisa ser igual ao outro para dar certo. Aliás, nem precisa e nem nunca vai ser. Para terminar, uma outra pergunta. Gente segura é mais atraente? Porque uma pessoa que tem uma autoestima legal, uma pessoa que se
sabe reconhecer o seu valor, ela realmente tem uma energia libidinal mais aflorada. Tanto é que não é assim, nossa, tem gente que é tão bonita, mas parece que é apagada, tem gente que é tão inteligente, mas é tão tímido. Às vezes aquela pessoa que não é que ela se sente mais que os outros, não precisa chegar a esse ponto, mas aquela pessoa que sabe reconhecer o valor que ela tem, ela geralmente tem uma presença que seduz mais as pessoas, não tem jeito. Se você tem uma dessas características que a gente conversou aqui agora, você com certeza vai ficar muito mais bonito quando você resolver essas questões, né, Rejane? Isso. E faça uma psicoterapia. Se tiver muito difícil para você resolver isso sozinho, tente uma ajuda profissional, porque é libertador sair da dependência emocional. Yes! Rejane, muito obrigada pela sua presença de toda segunda-feira. Bênçãos do Pai Eterno para você. Eu que te agradeço. Boa semana. Muito obrigada.